Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Bom, como toda a história tem dois lados, né, e aqui, na semana passada, a gente só ouviu um lado, e só ouvimos o lado que o vereador Ivan, por ter amizade de 20 anos, uma pessoa trouxe aqui. Poderia até vir na Comissão de Direitos Humanos e expor a situação para que a gente ouvisse e depois buscasse o outro lado. Aliás, o que menos fizeram foi procurar a Comissão de Direitos Humanos. Não, abriram aqui a tela e o microfone para um cidadão falar. Mas vamos, como diria o Jack Stripador, começar pelo começo. Vamos lá. Só vou ler algumas reportagens aqui para o cidadão que está nos ouvindo aí perceber. Uma, ZH, motoqueiro que atropelou estudantes em Pelotas não tinha habilitação. 5 adolescentes foram atingidos na calçada, quando chegavam para a aula, lá no colégio, na Escola Estadual Joaquim Duval. Motoqueiro jovem sem habilitação. Segunda, de centenas que tem, Canguçu, inclusive uns atropelados, o filho do vereador Marcola. Vítima de iniciais AFG, de 13 anos, sofreu fratura no rosto e foi encaminhado ao hospital. Conforme testemunhas, o condutor fugiu do local. Cerca de 1 hora depois, a Brigada Militar localizou o motociclista. O acusado, que também é menor de idade, não tinha carteira de habilitação e estava escondido, sabe aonde? Dentro da casa do cachorro. Vamos seguir. Terceira, Jornal de Rio Grande, uma senhora de 54 anos atropelada por um jovem que andava na BR sem carteira de motorista. Diário Popular, o contrário, uma jovem ali, quando foi fazer a conversão na João Jacobaini, terminou, infelizmente, perdendo a sua vida por chocar-se com outro veículo, e a jovem Pontins, não vamos dizer o nome aqui, não tinha carteira nacional de habilitação. O que diz a Wikipédia? O que diz a Wikipédia, nossa enciclopédia? Carteira Nacional de Habilitação, CNH, também conhecida como carteira de motorista, é o nome dado ao documento oficial que no Brasil atesta aptidão de um cidadão para conduzir veículos automotores. Aptidão. Portanto, seu porte é obrigatório. Muito bem. Aí começa a ocorrência, depois de um assalto, e os brigadianos localizaram duas motos parecidas. E vão abordar, normal da polícia. Muita gente não gosta, mas é normal. Eis que, documento totalmente atrasado, um com habilitação e o outro jovem, aquele moço que estava aqui de 17 anos, um palmo maior do que eu, não tinha carteira, não estava apto, não tinha habilitação. Ele colocava em risco a vida das outras pessoas. Como a gente viu aqui, vários atropelados por jovens que não têm carteira de habilitação. E um perigo para ele mesmo. Então, primeiro, parabéns aos policiais que tiraram de circulação um jovem sem condições de estar pilotando, estava pilotando. Segundo, e os policiais estão apenas, vereador Roger Ney, já estavam lá, olha, vocês estão com os papéis atrasados, mas por favor, e agora não tem dinheiro. Bom, aí não é problema meu. Quando o senhor comprou a moto, andou com ela com o papel atrasado, o senhor já sabia. E os policiais, então, começaram a fazer os documentos, estavam até sentados na viatura e eles estavam lá próximo das motos. Eis que chega um carro. E era quem? Quem? O senhor, aquele que estava aqui. E que chorava aquele dia. Mas olha o choro. Em vez do pai chegar lá para dar um corretivo no seu filho, meu filho, como é que tu anda sem carteira de habilitação, danado? E dar um corretivo no filho,
que se ele desse o corretivo antes, não precisava a brigada estar algemando ele depois. O pai chega lá para dar um soco no brigadiano. E o brigadiano, aqui o Torma, que muito tempo, um excelente policial da brigada, os policiais, Torma, e um formado em direito, agora há pouco tempo, o outro estudando, não são dois, que alguém diz assim que brigadiano não tem, não, estudados, conhecidos, e com a maior técnica possível. O brigadiano diz, o que é isso aí, senhor? Um senhor que, em vez de dar um corretivo no filho, foi lá de novo dar mau exemplo. Primeiro, ele deixa o filho andar com uma moto atrasada e sem carteira. Segundo, vai lá agredir os policiais. E vem aqui chorar na tribuna, na casa do povo, enganando as pessoas. E aí, o pior de tudo, mas eu sei o que ele veio fazer aqui. Foi um choro, não foi pela vergonha que ele foi algemado. Preso tem que ser conduzido algemado. É só político safado sem vergonha que anda ainda de mãozinha para frente, quando a gente vê nas reportagens que não algemam. Era para ser os primeiros a ser algemado. Preso tem que andar algemado, sim senhor. Há 20, 40, 50 anos. Tem gente que a gente conhece aí com 50 anos de idade, nunca fez nada para ninguém, nem matou uma mosca. No outro dia, mata a mulher e esquarteja. Então, não é justificativa. Mas, veja, senhores vereadores, o senhor esse chorou aqui de vergonha pelo que ele mesmo fez. Primeiro, por permitir que o filho andasse assim. E segundo, a vergonha de dar mau exemplo para o seu filho. E as viaturas chegaram porque, quando chegou esse senhor, chegou acompanhado de mais pessoas. E eram muitas pessoas e 2 policiais apenas. E como é de praxe, a gente dá o apoio. E as viaturas foram lá. E em nenhum momento esse senhor e os seus filhos foram ameaçados de morte. Pelo amor de Deus. É brincar até realmente, vereador Ivan, como o senhor, é brincar com a inteligência dos outros. É brincar. Ameaçado de morte? Pelo amor de Deus. Não é possível. Nós não podemos aceitar. Então, vamos botar os pingos nos is. Os policiais cumpriram a obrigação dele. E em nenhum momento esse senhor e a família falaram aqui que foram agredidos. E não foram. Nunca foram. Tem testemunhas, pessoas aqui desta casa, que eu não vou falar o nome, e que viram a ocorrência e que disseram que, não, eu estava lá, eu vi o grandão esse de 17 anos ameaçando os policiais, mas não vi em nenhum momento os policiais ameaçando ele. Pois é, então esse é o outro lado da história. E enquanto o tenente Bruno estiver nesse parlamento ocupando espaço, ninguém vai vir aqui contar uma história de um lado só. De uma hora para outra, alguém que vem aqui e porque se sentiu constrangido, porque foi algemado. Não, tinha que se constrangir em deixar o seu filho colocar a vida dos outros em risco. E chegar lá e agredir um policial que está falando em nome do Estado. E a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, essa sim, vereador Vicente Amaral Micael Butiá do Bolso, numa velocidade tão grande vir aqui para falar de policial que, em tese, por ouvir um único lado, algemaram um senhor que iria passar vergonha por ser algemado, por chegar no PS, que é praxe da polícia, passa lá, faz exame de lesão corporal para dizer, ó, esse senhor não foi agredido. Mas, engraçado, aqui, ó, está a foto do soldado Eriston, mais de 2 anos, vereadores, em cima de uma cama, inútil, vegetando. Sabe quantas vezes a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia foi visitar esse brigadiano? 0, nunca, nenhuma vez, nunca. E dizer que direitos humanos é para todos? Não, assim desse jeito não nos serve. Quem quiser ocupar o meu cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui em Pelotas, concorra na próxima junto comigo. Pode concorrer, está aberto, é eleição. Agora, não adianta querer me destituir assim na mão grande. Concorra, se coloque à disposição e se tiver capacidade, me ganhe no voto. Obrigado.